Eu vejo uma ligeira diferença entre o profeta do Velho Testamento com o profeta do Novo Testamento, né? O ofício é totalmente diferente. O profeta do Velho Testamento, ele de fato, ele era a boca de Deus, né? Assim diz o Senhor. Era essa maneira dos profetas profetizarem no Velho Testamento. Era infalível a palavra de um profeta de Deus, era a infalível palavra de Deus. Por isso, quando eles vão profetizar, você vai ver, assim diz o Senhor. No Novo Testamento, isso muda absolutamente. Você vai em 1 Coríntios 14, 29, se não me falha a memória, Paulo vai dizer que o profeta pregue e a igreja vai julgar o profeta. Rapaz, você percebe como mudou totalmente? Porque se no Velho Testamento o profeta era a boca de Deus, Israel não podia julgar o que o profeta estava profetizando. Se Jeremias falou assim, diz o Senhor, é Deus falando e acabou. No Novo Testamento isso não existe mais. O profeta vai pregar e a igreja vai julgar. Ué, mas se a igreja vai julgar, por que a igreja vai julgar o profeta? Porque o profeta pode estar certo, como pode estar errado. Mas se a igreja vai julgar com base no quê? Eu só posso julgar com base em algum parâmetro. E o parâmetro que nós temos agora, o Jean colocou muito bem, é o Evangelho, é a palavra de Deus. Então, agora, nós no Novo Testamento, nós na dispensação da graça, nós temos a palavra. Então, o que um profeta tem que pregar? O que é uma profecia do Novo Testamento? Falar de acordo com os oráculos de Deus. E eu, como igreja, faço o quê? Julgo você. Com base no quê? Na Bíblia. Se tiver enquadrado no Evangelho, na palavra de Deus, você é um profeta de Deus. Se você pregou algo contrário à Bíblia, pode fazer chover milagre, como dizia Lutero. Pode fazer chover milagre. Se não está de acordo com os oráculos de Deus, você é um falso profeta. Então, no Novo Testamento, você tem isso. Um profeta é aquele que prega a palavra de Deus. E eu vou julgar o profeta de acordo com a palavra de Deus. Se tiver em consonância com a teologia bíblica, aceita, é Deus falando. Se foge ao contexto bíblico, a teologia bíblica, rejeita esse profeta. Só um adendo aqui, rapidinho. Inclusive, nem os próprios apóstolos fugiram dessa responsabilidade, né? Você vai ver o próprio apóstolo Paulo falando, né? Olha, aliás, voltando um pouquinho atrás, Jesus Cristo, como homem, deu autoridade às Escrituras. Isso é muito interessante. Jesus, ele vai falar, olha, se eu testificasse de mim mesmo, meu testemunho não seria verdadeiro. Existe um outro que testifica de mim. Aí, no mesmo texto, ele vai falar, olha, as Escrituras de mim testificam, né? Ou seja, Jesus, quando esteve aqui, tudo que ele falava a respeito dele mesmo era verdadeiro, nas palavras do próprio Jesus, porque comprovava alguma verdade das Escrituras. Ou seja, é muita prepotência deste Ministério da Comunicação Cristã no Brasil, quando eles falam, olha, vocês não podem questionar a palavra do público, né? Olha, são maiores do que Jesus, por acaso? São maiores do que Paulo? Paulo fala justamente isso, fala, nós pregamos o Evangelho, vocês compararam, vocês viram que está de acordo com a Escritura. Os crentes de Bereia, ela faziam isso, né? Lucas falou, vocês são mais nobres do que aqueles que não compararam. Por quê? Porque se eles fossem falsos profetas, teriam caído no engano, né? Uma vez que eles já creram no Evangelho tendo comparado, agora Paulo vai falar à igreja dos Gálatas o seguinte, ó, agora ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, preguemos um outro evangelho, seja considerado maldito. Então, quando a pessoa já chega falando, não questiona o que eu estou falando, porque senão você fala contra o ungido de Deus. Sai fora, porque isso não existe no Novo Testamento. Ô, Jean, essa é a característica de um falso profeta. Não me julgue. A partir do momento que eu falo para você uma coisa e você tem que receber isso como palavra de Deus e eu proíbo você de me julgar, essa é uma característica de que eu sou um falso profeta. Porque todo homem bíblico cristão, ele vai dizer, por favor, analise o que eu estou falando, vê se o que eu estou falando está de acordo com as Escrituras. Perfeito. Pois eles colocam esse medo na gente, né? A gente vê ali em 3 de João 19:20. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só abrir aqui para mim ver essa passagem aqui. A mania que eles têm de ficar colocando medo, né? É a voz de Deus, é o Espírito Santo, vai conversar com o Espírito Santo. E você vê aqui, ó,
quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, eles têm um esforço, né? Um esforço grande para poder fazer as pessoas aceitarem tudo aquilo que eles falam, sem contender e sem expor isso para externamente das paredes da igreja de alguma forma, né? Com o advento do culto online, isso não foi mais possível. Eles não têm mais esse controle de manter aquelas pessoas presas sobre esse aspecto do medo, né? Ah, você não pode falar porque agora todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo de forma muito clara. Pode falar. É interessante que eles mantêm o povo numa ignorância bíblica, o que favorece muito o florescimento desses falsos profetas e o fortalecimento deles. Porque uma vez que o povo tem conhecimento da Bíblia, esse assunto que nós estamos falando aqui, ele é elementar, ele é básico. Né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento bíblico, ele sabe que um pregador deve ser julgado. Mas a congregação é uma artimanha maligna dela, que dá muito resultado, é você mantém o povo na ignorância, né? É quase igual à igreja católica, que as missas eram em latim. Né? Você fazia em latim, o povo não entendia absolutamente nada, e você implementava na igreja o que você queria. Né? Guardando as devidas proporções, é a mesma coisa que acontece dentro dessa seita congregação cristã. O povo vive na mais absoluta ignorância, é mantida com esse misticismo de milagres, sinais e pregações que Deus cumpriu, que na verdade é uma bobagem, né? Que coisas elementares, os camaradas pregam uma profecia totalmente genérica, financeiro, saúde, problema familiar, e todo mundo tem esse tipo de problema, se não é um, é outro. Ele faz aquelas profecias totalmente genéricas, né? Aquilo de alguma forma, e é muito interessante, eu vou fazer um vídeo mais tarde sobre isso, você já vai preparado, Deus vai falar com a minha alma, ou seja, você já está mentalmente preparado para aquilo, você ignora tudo aquilo que não falou com você, e quando sai uma frase que identifica com a situação que você está passando, você abraça aquela ideia e fala, Deus falou comigo, né? E esse engano se perpetua, tudo embasado no quê? Na ignorância bíblica. Tudo começa daqui. Por isso que, para mim, o problema da CCB, a raiz do problema é, eles abandonaram o estudo da palavra de Deus. A partir daí, meu irmão, você enfia qualquer coisa nesse povo. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.